Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Online, promovido pelo Centro Espírita Ildefonso Correia. Estamos falando de Curitiba, Paraná, Brasil. E gostaríamos de iniciar já a nossa atividade dando aquele já tradicional boa noite às pessoas que chegam muito cedo para nos assistir, e isso tem nos motivado, nos dado muitas alegrias. Nós, do Centro Espírita Ildefonso Correia, somos anfitriões, nós nos sentimos anfitriões, né? Então, queremos dar boa noite a Jaqueline, que vem lá de Búzios, a nossa Beatriz, que vem de Florianópolis, a Valéria, que é de Taparica, na Bahia, o Eurélio, aqui de Curitiba, o Flávio, também a Silvia, que vem de São Vicente, São Paulo, a Maria da Graça, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui de Umuarama, no Paraná, a Justa Maria, chegou bem cedo também, a Sueli, essa do Rio Bonito, Rio de Janeiro, a Jane, de Sorocaba, e a Mariluce, de Mamborê, entre outros. Senão nós vamos passar a noite aqui falando dos nomes. São muitas pessoas e a gente fica feliz de ver e de poder orar juntos, né? Aliás, a nossa proposta, quero dizer desde já também aos nossos convidados, que já apresentarei, ao Marquinhos e ao Rafael, a nossa ideia é de acendermos as luzes do Evangelho nos lares das famílias espíritas ao longo de todo o Brasil. Quanto mais luzes nós acendemos, mais nós ficamos felizes. Então, nós nos unimos aos domingos à noite para orarmos. E, em verdade, não apenas aos domingos. Essa atividade ocorre todos os dias, ela é diariamente, ininterruptamente. Já estamos aí nos aproximando do Evangelho no Lar, número 170. Hoje eu tenho a impressão que é 169, depois alguém me corrige aí. Então, é motivo de muita alegria para nós. Eu gostaria de dizer a todos também que a nossa felicidade hoje, ela se completa porque ela se amplia com a presença do Marcos Alves de Souza e do Rafael Siqueira, que são os nossos convidados. Esses nossos convidados são trabalhadores da Sociedade Espírita Fraternidade, a SEF, lá da cidade de Niterói. A SEF, no último dia 4 de setembro, completou 40 anos de atividades. Nós estamos homenageando a SEF porque consideramos uma casa espírita co-irmã. Nós consideramos, né? É porque nós temos um carinho especial pelos trabalhadores da SEF. Nós queremos dizer, eu acho que assim como o Marcos e o Rafael, não é vergonha falarmos que, claro que a casa fundada e que tem à frente, como a grande liderança, o nosso querido Raul Teixeira, por quem nós temos uma grande admiração, um carinho muito grande, todos nós do Centro Espírita Ildefonso Correia, e sei que posso falar aqui pelo Paraná Espírita. Raul representa muito para nós, ele sempre esteve muito presente aqui no Paraná e também em nossa casa espírita. Então, nós que aprendemos tanto com Raul, somos devedores. Então, desejamos nos unir aos espíritas, de uma maneira geral, que estão todos comemorando este marco, né? Os 40 anos da SEF. Então, para isso é que nós estamos recebendo aqui o Marquinhos, que já é nosso amigo há muitos anos. Boa noite, Marquinhos, seja muito bem-vindo a essa nosso Evangelho no Lar. Boa noite, Adriano, boa noite a todos que nos assistem. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite com vocês. Muito obrigado pelo convite. E também, acompanhando o Marquinhos, está o Rafael Siqueira. Boa noite, Rafael, seja muito bem-vindo. Boa noite, Adriano, boa noite, Marquinhos, boa noite, Evandro. Eu agradeço o convite, é um grande prazer, uma grande satisfação e também uma grande alegria poder participar do programa hoje.
Muito obrigado. Para recebê-los, nós temos aqui o nosso vice-presidente, Evandro Rabel. Boa noite, Evandro. Boa noite, Adriano. O nosso abraço ao Marcos, ao Rafael, desejando a eles que sejam muito bem-vindos em nosso Evangelho no Lar e parabenizando a Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói pelos 40 anos, completado no último dia 4. Tenhamos um excelente Evangelho nesta noite. Nesse dia, no dia 2, Raul fez uma palestra. Essa palestra está no canal, se você digitar lá no canal CEF Remanso, né? CEF Remanso, no YouTube, vai encontrar o canal da CEF, vai poder assistir a palestra que o Raul proferiu dia 2 de setembro. E no dia 4, os nossos amigos da CEF fizeram uma grande festa, né, Marcos, com atividades musicais, foi muito bonito. E ali nós tivemos a participação e queremos registrar aqui os nossos cumprimentos ao presidente, atual presidente da Sociedade Espírita Fraternidade, ao Hamilton Miranda. Então, cumprimentando o Hamilton, nós cumprimentamos a todos os trabalhadores da CEF. Mas também eu gostaria de fazer um destaque aqui ao Marcos Afonso de Oliveira, porque esse companheiro é um dos que esteve lá na fundação, né? Desde aquelas primeiras reuniões em que se decidiu pela criação da casa, ele lá estava. Então, a todos estes... E o Marcos Afonso, ele, na sua fala, nesse dia de festa, no dia 4, fez referência, inclusive, a muitos companheiros que estavam na fundação, que já não estão mais conosco fisicamente, mas que estão, certamente, no plano espiritual, ainda vibrando pela instituição. E eu gostaria de convidá-los a que permaneçam um tanto mais após o Evangelho, porque nós vamos contar um pouquinho da história da CEF. Eu tenho algumas imagens que eu gostaria de mostrar, que traça, assim, essa trajetória, né? Desde a primeira casa, as instalações, tem toda uma história que a gente vai aproveitar a presença do Marquinhos e do Rafael para conhecer um pouco dessa história, dessa instituição, que tem sido para nós aí uma instituição que é uma referência, sem dúvida nenhuma. E também, sem falar do Remanso Fraterno. Mas nós vamos, então, dar início ao nosso Evangelho no Lar, lembrando a todos que esse é um momento, então, da nossa oração. Aqueles que desejarem, coloquem a água para ser fluidificada, tenha em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo e se entregue a esse momento. É o que eu costumo repetir aqui. Nós estamos nesse momento, Marquinhos, Rafael, em torno de pouco mais de 400 pessoas. Esse número, a partir das 10 horas, ele se amplia. E eu fico sempre imaginando, sabe, aquela imagem que a gente coloca no convite, que é uma imagem de satélite, né? Uma fotografia de um satélite à noite. Então mostra as luzes da cidade acesas, né? E eu fico imaginando aquilo realmente como pontos de luz, em que vão se acendendo à medida em que a gente vai se conectando, se unindo em oração. Então nós vamos pedir ao Evandro que faça a leitura preparatória, e assim nós vamos dar início à atividade. Karina, leitura preparatória, só um pouquinho. O texto do Evangelho ficou na frente, depois a gente ajusta.
Aí. Opa. Agora sim. Evandro, por favor. Ok. Do livro Ceifa de Luz, do capítulo 54, Na Cultura da Paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daqueles que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração dos pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Obrigado, Evandro. Então vamos à nossa oração, rogando a Jesus, nosso mestre e amigo, que venha ao nosso encontro nessa noite, que possa visitar cada lar que hoje se conecta através da tecnologia, da internet, unindo as mentes e os corações, refletindo junto sobre as lições do Evangelho que nos legou. Queremos pedir então, Senhor Jesus, que possamos, neste espírito de fraternidade, nessa noite em que desejamos homenagear uma instituição espírita, um ponto de luz que se constitui o altar da fraternidade na cidade de Niterói. Ao fazermos essa homenagem, desejamos estender a homenagem a todos aqueles que entregaram dos seus esforços para que ao longo de 40 anos a CEF pudesse oferecer tantos frutos, esclarecer tantas mentes e consciências, consolar tantos corações, como tem feito ao longo de todos estes anos. Que os seus trabalhadores encontrem os estímulos para prosseguirem firmes, seguindo o exemplo daquele que foi objeto da inspiração para a sua fundação, aquele que é o exemplo de dedicação, a referência doutrinária, o nosso querido amigo e irmão Raul Teixeira, a quem também rogamos-te, Senhor,
por acréscimo da tua misericórdia, derrama das tuas bênçãos em favor desse nosso irmão querido, para que ele prossiga conosco, ao nosso lado, orientando-nos a caminhada. Essa noite, então, que se reveste de especial beleza, nós queremos pedir, se conosco, nessa atividade singela, mas que tem conseguido unir os corações em torno do teu Evangelho. Que assim seja. Evandro, você pode fazer a leitura do Evangelho? Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, os itens 1 a 5, injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Mateus 5, 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada. Esse pronunciava cuspindo e virando a cara para o lado, a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assabarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo.
Promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Obrigado, Evandro. Esse capítulo 9 é muito especial, né? E a gente gostaria de ouvir. Começamos com você, Rafael, os comentários da noite. Bom, vamos lá. Eu cumprimento aos amigos presentes uma vez mais e deixo meu boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sempre que vamos estudar o Evangelho de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo, eu me recordo de uma frase da benfeitora Alcione, constante de um livro formidável de Francisco Cândido Xavier, do benfeitor Emmanuel, quando ela nos diz que o Evangelho de Jesus ele precisa ser estudado, meditado, sentido e vivido. Porque nós muitas vezes estudamos e até meditamos, mas ainda pouco sentimos e vivemos o Evangelho de Jesus. E talvez esse seja o grande desafio para os nossos dias problemáticos do presente. Sentir Jesus e viver Jesus. E para tanto a gente tem a doutrina espírita, que é esse consolador prometido e que vem tornar claro aquilo que Jesus nos disse ao coração e que hoje a gente tem esse espiritismo a nos pavimentar os passos. Quando buscamos esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, logo no seu primeiro subtópico, injúrias e violências, vemos que Kardec comenta, porque o texto inicial é de Kardec, 2 versículos que estão no Sermão da Montanha, no Sermão das Bem-aventuranças, para ser mais específico. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados que são mansos, porque herdarão a terra, e a 7ª bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a gente se detém na primeira bem-aventurança, comentada, que é a terceira, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, sob o olhar da doutrina espírita, a gente pode empreender que, como a terra está num processo de transição de mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, nesse mundo de provas e expiações que ainda estamos, ainda existe muita violência. Ainda as coisas se resumem nas brigas, nas palavras de baixo calão, onde as pessoas querem exercer os seus direitos através das intrigas, através das dissimulações, mas a promessa de Jesus é que aqueles que forem mansos herdarão a terra. E por que isso? Porque os violentos serão chamados a deixar a terra e se ajustar num mundo mais de acordo com a sua afinidade espiritual. Ou seja, nós que nos tornarmos mansos, nos fizermos mansos e adequados ao Evangelho de Jesus, herdaremos a terra. Olha a palavra que Jesus coloca. Ganharemos a terra que será, conforme o trecho final dos comentários de Kardec, um dia um mundo regenerado e um mundo ditoso. E entrando na 7ª bem-aventurança, que é a segunda comentada por Kardec, bem-aventurados os que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que Jesus nos convida a nos pacificarmos, a adotarmos a cultura da paz para ajudar na pacificação do mundo. E quando olhamos pelo mundo afora, entrevemos que existem muitos pacificadores. E me recordo de 2 deles, para citar como exemplo aqui no início das nossas reflexões. O primeiro, Mohandas Karamchand Gandhi, quando ele nos diz que nós devemos ser a paz que desejamos ver no mundo. Porque nós queremos corrigir a violência no mundo por fora, nas outras pessoas, quando Jesus nos pede que essa violência seja corrigida em nós mesmos, que nós nos pacifiquemos como proposta de pacificar o mundo, de ajudar na construção de um mundo melhor. E quando volvemos o olhar a um outro pacifista, Martin Luther King Jr., ele nos diz, num dos seus famosos discursos, que o homem aprendeu a nadar como os peixes, a voar como os pássaros, mas ainda não aprendeu a amar o seu irmão. Ou seja,
Para que nós podemos nos pacificar, nós devemos aprender a amar, porque o maior pacifista de todos foi Jesus. E ele nos diz em João capítulo 13, versículo 35, que os seus filhos seriam conhecidos por muitos se amarem. Porque quando nós aprendemos a nos amar, a nos respeitar, nós nos tornaremos mais pacíficos, menos violentos e contribuiremos para um mundo onde reine a paz. Obrigado, Rafael. Marquinhos, você gostaria de fazer suas considerações iniciais? Obrigado. Boa noite a todos uma vez mais. Agradeço em nome da CEF essa oportunidade maravilhosa que a gente tem dessa confraternização online, né? A tecnologia bem utilizada é fantástica, né? Quantas bênçãos a gente pode recolher dela, né? E assim conseguimos nos aproximar mais, ainda que nos vendo pelos monitores ou através dos depoimentos carinhosos dos nossos amigos aqui pelos comentários do chat. Eu gostaria de, inicialmente, tratar desse termo Haka, que é mencionado e explicado por Kardec, que era o pior tipo de ofensa que um hebreu poderia dirigir ao outro naquela época. Era caso do indivíduo partir para a briga com o outro em função de uma ofensa dessa natureza. E por mais que esses textos tenham sido escritos há tanto tempo, é incrível como a gente constata que a cada instante o Evangelho parece ser mais atual do que nunca, né? Nesses momentos que nós estamos vivendo na nossa sociedade, em que a pandemia nos convidou a um recolhimento compulsório nas nossas residências, em que obrigatoriamente fomos obrigados a diminuir o ritmo. Muitos de nós, eu tenho conversado com muitos amigos por telefone, muitas pessoas até mesmo deprimidas em função desse tempo longo de recolhimento, e o quanto tem sido também positivo para alguns de nós em termos de reflexões. E nós estávamos vivendo uma sociedade em que o estresse que vinha sendo acumulado intimamente estava nos adoecendo, fisicamente e espiritualmente. E nós sabemos que um dos subprodutos desse estresse é nós ficarmos nervosos, agressivos. E nós estamos, de uma maneira geral, na sociedade, vivendo muito isso nos ambientes de trabalho, até mesmo dentro da instituição espírita, em função dos inúmeras atribuições, das dificuldades naturais que a tarefa impõe. E era preciso, na minha modesta visão, que nós tivéssemos um momento para parar e nos avaliarmos enquanto cidadãos do mundo, enquanto cristãos, enquanto espíritas. E, realmente, o Evangelho, ao nos trazer essa questão da paz, como o Rafael disse, essa paz precisa começar dentro de nós, para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Porque a sociedade é composta de cada um de nós somos componentes. Eu vejo, às vezes, entre os nossos companheiros espíritas, ao tratar dessa questão da transição, que já vem acontecendo, né? Kardec já mencionava isso lá em A Gênese, quando falou da geração nova. Então, essas transformações, elas já vêm ocorrendo, né? E nós vemos que agora, nas falas dos oradores e das obras, ela vem se intensificando. Mas muitos companheiros não se dando conta de que nós temos que ser também artífices ou participantes ativos desse processo de transformação, né? Será muito importante, como nos traz a revelação de obras do Divaldo,
de espíritos que vão vir à Terra para impulsionar esse progresso. Essa imigração dos espíritos, Kardec também menciona que ela sempre se operou no contexto dos mundos, né? Mas vejo muitas das pessoas contando com essa questão da vinda dos benfeitores para impulsionar, achando que nós devemos ficar, muitas vezes, esperando que esse momento chegue, né? E é uma concepção equivocada, né? Porque nós teremos que também participar desse processo como aprendizes e, ao aprender, como executores. Então, se nós vamos herdar uma terra melhor, se, de fato, nós nos dispusermos também a nos fazermos merecedores dessas conquistas novas que virão para a sociedade. Então, eu queria, inicialmente, tratar dessa questão dos termos ofensivos, que é retratado do Evangelho, que muitas vezes nós temos usado de expedientes, de palavras inadequadas para agredir o semelhante. Os termos, nós sabemos que eles são, de certa forma, não tão importantes, mas nós sabemos que, pela lei dos fluidos, tão bem estudado pela doutrina, na verdade, o que nós levamos com aquela ofensa, o que nós carregamos com aquela ofensa e despejamos no companheiro, é que cria mal-estares, cria sofrimentos em outros indivíduos e, por conseguinte, em nós próprios. Então, o dia que nós vivenciarmos aqui, como diz, a lei do amor, que vai nos fazer perceber que todos nós somos irmãos, vermos o outro como um indivíduo que tem as suas lutas, que tem os seus limites, nós estaremos aí avançando bastante no contexto da sociedade. Eu penso que essa primeira, no item 4 ali, do Kardec vai comentar as passagens do Evangelho de Mateus, que ele separa para tratar desse contexto. Logo a primeira frase, ele diz assim, né? Por estas máximas, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então ele transformou em leis essas posturas, né, que vão ao encontro aí do que o Marquinhos disse, né, que a gente precisa cultivar e trazer muita vigilância para a forma com que nós nos dirigimos aos nossos companheiros, porque a gente pode, às vezes, dizer, a gente não usa essa palavra, ou as palavras semelhantes a essa que você lembrou, a raca daquele tempo, né? Nem sempre usamos de forma agressiva, mas às vezes somos agressivos, não percebemos essa falta de afabilidade, de doçura, de cuidado, de atenção com o outro, né? A gente quer alcançar essa condição de regeneração, de um mundo melhor, todos queremos conquistar o nosso espaço no reino dos céus, mas é preciso observarmos essa necessidade, às vezes com quem está bem perto da gente, de como temos trabalhado a brandura, a doçura, não é? Esse estado de paz que a gente conquista para poder conviver com o outro. Não é, Rafael? Acho que vale refletirmos muito sobre tudo isso, não? Com certeza. Eu quero pegar uma carona no que o Marquinhos e você, Adriano, colocou agora, para aderir que eu não consigo transformar o outro numa pessoa mais dócil, numa pessoa mais mansa, mas eu posso me fazer mais dócil. Eu posso me fazer mais manso, posso me fazer menos violento. Porque nós, muitas vezes, queremos mudar a outra pessoa. E o nosso compromisso é mudar a nós próprios. Eu me lembro de Francisco Cândido Xavier dizendo, com o outro, eu devo aceitar tal qual ele é. O meu compromisso é de mudar a mim mesmo. Porque mudando a mim mesmo, eu acabo servindo de exemplo para mudar o mundo. Então, eu não vou conseguir, de uma hora para outra, tornar o mundo menos violento, menos agressivo, as pessoas mais fraternas. Mas eu posso me fazer mais fraterno, me fazer mais dócil e fazer a minha parte. Eu me lembro de um repórter
que foi perguntar à Madre Teresa de Calcutá, olha a audácia desse repórter, se o trabalho que ela estava fazendo na Índia iria ter o condão de mudar o mundo. E ele perguntou, e ela respondeu, meu irmão, com certeza o que eu faço é muito pouco, é apenas uma gota no oceano, mas com certeza, sem essa gota, o oceano ficaria menor. Então, somos essa pequena gota, mas sem a nossa gota de docilidade, de afabilidade, de doçura, o mundo estaria mais violento. E eu quero fazer uma ponte com o nosso remanso fraterno, porque lá nós temos mais de 200 crianças. São 200 crianças que poderiam estar na rua, roubando, violentando, sendo aviõezinhos do crime, que a audácia de José Raul Teixeira e outros companheiros, no ano de 1988, junto com os benfeitores espirituais, resolveram por erigir o altar do remanso fraterno para que essas crianças fossem recolhidas e recebessem as lições de afabilidade, de doçura e de vamos dizer assim, de se tornarem mais fraternas e, consequentemente, combater a violência no mundo. Ou seja, estamos fazendo a nossa parte para que o mundo seja melhor. Já que, Rafael, você me deu a deixa, você linkou o tema com o remanso, mas quando agora, no dia 4, a fala de Divaldo para homenagear Raul, ele utiliza o exemplo de Gandhi, uma transformação de uma pessoa que poderia impactar a vida de milhões, né? Então vocês também, vocês têm essa oportunidade, né? O Marquinhos, acho que o nosso público aí que está nos acompanhando talvez não saiba, mas você chegou lá 3 meses depois, né? Mas senão você estaria comemorando os 40 anos, né? Mas está aí, está valendo, né? 40 anos aí, desde a inauguração, estava engatinhando, a CEF estava engatinhando ainda, e o Marquinhos já chegou, convivendo com o Raul, né? E eu vejo que, certamente, a gente conhece muito bem o Raul, ele também nos impulsiona, né? Digamos assim, nos convida muito à reflexão ao longo do tempo, mas certamente é bom a gente ter essa referência por perto, né? Esse amigo que orienta e que educa, né? Ele nos educa, né? E é também, como disse o Divaldo, ao homenageá-lo, é um pouquinho dessa grande alma, né? Como foi o Mahatma, a grande alma da Índia, é uma grande alma que está perto da gente, né? E dando o seu exemplo, não é verdade? Por favor, Marquinhos. Você foi convidar 2 faladores, e acho que a gente termina meia-noite, que a gente... mas eu queria ser breve, mas dentro do que o Rafael estava comentando, eu entendo aqui como uma decorrência também dessa questão que nós estamos trabalhando, a brandura, uma outra virtude muito importante que é a gentileza, que às vezes parece que ela bateu em retiradas em alguns momentos na nossa sociedade. Tanto é que quando a gente se depara com ela, a gente até se espanta, a gente fica até emocionado, né? Eu me recordo, eu estava uma vez, fui numa... Ô, Adriano, se a gente vai falando demais, você corta a gente. Eu estava fui numa festa assim, mais chique com a minha esposa. Não é habitual, mas de vez em quando a gente é convidado para esses eventos e a gente recusa alguns e alguns a gente vai em atenção aos que nos convidam. E eu deixei o carro com o manobrista. E eu, desde que conheço a minha esposa, eu tinha essa prática. Eu abro a porta para que ela entre. É uma coisa automática, né? Sempre fiz isso. E naquele dia, com o manobrista, eu fui lá e abri a porta para ela. Ela entrou, aí eu fui pegar o assento do motorista. E aí o manobrista olhou para mim e falou assim: parabéns, senhor. Aí eu fiquei espantado. Eu falei: parabéns, por quê? Achei que ele tinha gostado do meu terno, alguma coisa assim, a gravata que estava bonita. Não era nada disso. Ele falou: o senhor é o primeiro que abriu a porta para a esposa. Eu falei: meu Deus, uma coisa tão natural, né?
Então, eu falei, meu Deus, como que a gentileza, muitas vezes, acaba sendo esquecida, né? Aqui em Niterói, nós tivemos aqui o profeta Gentileza, não sei se vocês chegaram a ouvir, ele escrevia nas paredes, na rua, o profeta Gentileza, e o lema dele era esse, gentileza gera gentileza. Então, eu vejo também esse aspecto como uma decorrência de tudo que nós estamos falando, né, da brandura, da afabilidade, a gentileza vem acompanhando tudo isso. Legal. Evandro, eu deixei você aí assim, mas você... Eu gostaria, Então? bem rapidinho, aqui, de também fazer um breve comentário a respeito do texto de Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, né? E aí vem ao encontro do que o Marcos e o Rafael já falaram, e bem no finalzinho ele diz assim que a paz verdadeira não surge espontânea, ou não surgirá espontânea, de vez que será sempre fruto de esforço de cada um de nós. Então, realmente, é uma tarefa, é um trabalho que cada um de nós temos que realizar para que essa paz, que essa pacificação, que essa doçura, brandura, tudo que o Evangelho nos traz, chegue até nós. E essa mensagem, ela traz, se vocês prestarem atenção, 9 ações, 9 verbos de ação para que isso possa se dar, né? Emmanuel é cuidadoso nesse sentido. Respeitar é o primeiro verbo, colocar-nos, né, na posição de companheiros, calar, né, em algum momento é importante, reconhecer, consagrar-nos ao cumprimento, né, das próprias obrigações, fazer, né, bastante ação, melhorar-nos, cultivar o prazer de servir, né, muito bem colocado aí, semear o amor. E uma frase que eu achei fundamental neste texto: jamais duvidar da vitória do bem. Nós vivemos momentos difíceis, né? O Rafael, na fala dele inicial, ele bem colocou, vivemos momentos difíceis, até duvidamos algumas vezes, né? Como será o nosso futuro, mas isso é importante que fique para todos nós, que jamais duvidemos da vitória no bem. Demora mais ou menos, vai depender de cada um de nós. Então vamos firmes, vamos confiantes. Estamos amparados, depende de nós. Obrigado. Obrigado, Evandro. Muitas vezes o Emmanuel trabalha essa questão, né? De que as coisas não vão surgir espontâneas, nós brotar de uma hora para outra, que a disciplina antecede a espontaneidade, né? Nós temos que criar os hábitos das virtudes, da gentileza, dos cuidados, do afeto, a vigilância, por isso é tão importante, né? Meus irmãos, vamos, conforme combinamos, quero convidar o público que permaneça um tanto mais conosco, porque temos alguns avisos importantes e queremos conversar um pouquinho mais sobre a CEF. Eu gostaria de abusar do Rafael, pedir que ele faça a prece de encerramento. Pode ser, Rafael? Amigo e mestre Jesus, divina estrela que povoa o céu das nossas existências, demais companheiros espirituais que tutelam as nossas existências e que permanecem conosco em todos os dias, nós agradecemos por este culto do Evangelho no lar, onde nos ligamos aos vossos corações para aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus nas lides da veneranda doutrina espírita. Nós rogamos, abençoe a cada um de nós, abençoe a todos quantos permanecem conosco pelas mais diversas redes sociais. Nós agradecemos pelos trabalhos realizados nesta noite, pelas reflexões a que nos propusemos chegar e pela companhia que sentimos desses emissários do alto. Abençoe o grupo Ildefonso Correia, todos os seus trabalhadores, todas as tarefas ali desenvolvidas. Abençoe o nosso Brasil, as nossas casas espíritas, os nossos governantes, para que o nosso mundo, sob a batuta do teu Evangelho, possa ganhar os dias de paz que tanto anelamos. Muito obrigado por tudo, Mestre e Senhor da vida. Permaneça conosco na segunda parte dos nossos trabalhos. Que assim seja.
Bom, meus amigos, assim nós encerramos essa atividade do Evangelho, mas nós gostaríamos de aproveitar a presença do Marquinhos, do Rafael aqui, para falar um pouquinho da CEF, né? Contar um pouco dessa história de 40 anos, e queremos nos unir, acho que para começar e aproveitar a presença do nosso público aqui, nos unir à Federação Espírita do Paraná, a federativa a qual somos filiados, o Centro Espírita Ildefonso Corrêa, que, em homenagem aos 40 anos da CEF, acabou de lançar a obra Vida e Valores, volume 3. E eu não sei se vocês sabem, mas nós acompanhamos, tivemos a oportunidade, como trabalhadores voluntários, Karina e eu, mas principalmente Karina, inclusive, de participar desse momento das gravações do Vida e Valores aqui na Federação. Um trabalho muito singelo, a Karina era responsável pelo figurino. Pendurar as camisas no varal, enfim, tem um nome disso, né? Os cabides lá, etc., trocava as roupas, porque o Raul vinha do Rio de Janeiro e gravava vários programas no mesmo dia. Então, ele, para não dar aquela assim, todos os dias a mesma roupa, trocava de roupas várias vezes. Chegamos até a emprestar roupas, outras eram compradas, adquiridas pela federação, para que ele pudesse mudar o figurino. E cuidávamos, então, desse apoio para que as gravações pudessem ocorrer. Foi um período mágico, eu diria, da Federação Espírita do Paraná, muito especial, porque contávamos com a presença de Raul, que vinha aqui gravando os programas, que o público conhece, está lá no site também da CEF e do canal FEP, esses vídeos. Esses vídeos transformados em livros, chega agora a 3ª edição, que nós gostaríamos de dizer que poderão ser adquiridos na livraria da Federação, mas também lá na livraria da própria Sociedade Espírita Fraternidade, da editora Frater, também terá ali, certo, Marquinhos? Tem lá também, né? Esse material está lá. Está disponível. Isso. E eu vou mostrar rapidinho, Marquinhos, vou mostrar rapidinho umas imagens aqui, e aí eu queria que você explorasse um pouquinho essa trajetória. Bom, aqui nós temos o Remanso, né, que o Rafael falou de 1988 em diante, e a oportunidade que a gente tem de apoiar essa instituição maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer, foi emocionante, fiquei muito emocionado, já estive lá mais de uma vez. Mas nós temos imagens lá daquele comecinho, tem, Karina? Daqueles primeiros momentos, né, da CEF. Olha aí, ó, essa casa, porque a CEF tem uma história muito interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês, que no primeiro momento reuniram-se e definiram pela criação da casa, mas não tinham sede, então alugaram uma sala que, segundo a obra do nosso irmão Oswaldo Esteves de Faria, cabia 20 cadeiras, era num edifício comercial, 20 cadeiras numa sala, para uma palestra de Raul, gente, vocês imaginam o que aconteceu, né? No edifício comercial, começava a chegar gente, o pessoal ia para o dentista, mas a gente passava no corredor, a palestra ia ficando por ali. Até passe no corredor dava, né? Enquanto o povo que ia lá buscar alguma outra atividade, às vezes ia no dentista, no médico, no escritório, consultório, passava por ali. Foi um pequeno período, mas isso aconteceu, né? A outra foto, Karina, nós temos aí, mudou depois para uma outra sede, a gente está vendo ali a foto do Raul e do Divaldo, né? Divaldo foi uma pessoa muito importante para a CEF, né? Teve sempre muito presente. Também queria que você falasse um pouquinho disso, Marquinhos. E depois... Desculpe. Pode ir falando, pode ir falando. Lembrando que nós tivemos uma Casa Branca também, viu? Não é só os Estados Unidos, nós também tivemos a nossa Casa Branca. Era essa aí? Essa aí. Essa é a Casa Branca. Era chamada Casa Branca. Foi a última sede provisória antes da gente vir para a atual que foi adquirida, né? Tá legal. E essa, a próxima, Karina? Essa é a atual. Essa é a atual.
Então, Marquinhos, conta um pouquinho dessa trajetória aí, como é que foi para chegar até hoje, os 40 anos. Pois é, naquele período, é bem conhecido o fato de que o Espírito Camilo vinha alertando ao Raul que era necessário ele criar a instituição dele. Mas o Raul já era um orador requisitado e foi seguindo com as suas atividades sem atender diretamente esse compromisso. Nós conhecemos o Raul, sabemos que é uma pessoa corajosa, muito denodo, não havia nenhum tipo de receio da parte dele, porque desde que eu conheço o Raul, ele vai encarando as dificuldades de frente, né? A começar pelas dificuldades que ele teve no início, né, da vida pessoal, com a mediunidade e tudo mais. E aí o Divaldo o procurou quando eles estavam numa residência em Belo Horizonte, de companheiros comuns, de amigos comuns, e falou que ele trazia um recado da Joana de Ângeles, e que era necessário que ele tivesse um local onde ele falasse, né, um local fixo, e com o tempo as pessoas que deveriam formar essa família, esse grupo, né, iriam chegando. Uns chegaram naquela época e outros foram chegando gradualmente. Isso foi, então ele criou um grupo de estudo na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, antiga federação, hoje é o Instituto Espírita Bezerra de Menezes. E lá, de fato, as pessoas começaram a chegar. Isso foi no ano de 1978. E em 1980, este grupo que foi se associando a ele lá na FEERJ, ele chamou alguns desses e propôs a criação da instituição. Apenas um detalhe interessante, talvez todos não saibam, que daquele grupo que estava lá, que assinou a ata, grande parte não ficou. Foi um grupo apenas que se entusiasmou com a proposta, mas os que ficaram e formaram a instituição foi um grupo menor, né, em relação àquele que estava lá no início vibrando. São todos, muito deles ligados a outras instituições, trabalhadores valorosos, que foram para dar o apoio ao Raul na formação da instituição. E aí começou a ver a necessidade da sede provisória, né, que foi essa sala que você mencionou. Tivemos mais 2 sedes depois dessa, e em 1990 nós conseguimos adquirir uma casa bem antiga aqui no bairro de São Domingos, em Niterói. Fomos para lá e, com o tempo, fomos ampliando, e hoje a gente tem um prédio muito bom, né, com bastante sala para estudos, para as atividades em geral. E você conheceu essa sala pequena, então, que foi o primeiro momento que foi alugado ali? É porque eu comecei lá pela mocidade, então, em março, né, de 1981. E era tudo lá, era mediúnica, evangelização, mocidade, reunião pública, reunião de estudo, tudo na mesma sala. Era um troca-troca de cadeira o tempo inteiro. Que coisa maravilhosa. São as histórias, né, as experiências que vão fortalecendo aquele grupo que está ali no entorno. E você, Rafael, chegou quando lá? O microfone. Cheguei na CEF em 2003. E tem uma música do Renato Teixeira e do Almir Sater que diz que se hoje trago esse sorriso é porque eu já chorei demais. E cheguei na CEF com inúmeros problemas psiquiátricos, problemas obsessivos, e encontrei na CEF um verdadeiro pouso para minha alma aturdida. Foi ali, com a presença de grandes amigos, o Marquinhos é um deles, o Raul Teixeira e outros tantos, que eu pude me recuperando, ganhando a paz e a alegria de viver. Posso dizer para você, Adriano, para você, Evandro, o Marquinhos já sabe disso, mas para todos os companheiros que me ouvem agora pelas redes sociais, que o Raul não é apenas um mestre para mim, o Raul é um segundo pai. E eu disse isso para ele, digo isso quantas vezes forem necessárias, e digo para ele, Raul, você sabe que eu te amo, né? Eu devo a minha vida a você, porque o que era um jovem tão problemático, cheio de dificuldades, eu estou um jovem que hoje estou conversando com vocês aqui, estudando o Espiritismo e me propondo pelas vias espíritas a ajudar outras pessoas, tal qual a CEF e o Raul me ajudaram. Então, desde que cheguei, pude, primeiro nas tarefas mais simples, depois começando nas tarefas da mediunidade, as tarefas
posteriormente da Oratória Espírita, e hoje sou um trabalhador feliz de Jesus e muito grato à nossa Sociedade Espírita Fraternidade. A Casa Espírita tem essa capacidade, né, de transformar as nossas vidas, né? A gente que está aí vinculado às instituições há bastante tempo, a nossa Casa Espírita, esse mês também de setembro, completa 84 anos de existência. E nós estamos lá há muitos anos. Eu praticamente nasci na Casa Espírita e a gente vê pessoas que vêm, às vezes chegam com muitas dificuldades e veem suas vidas transformadas pela ação da doutrina espírita. E a nossa possibilidade de participar, de colaborar, de cooperar nessa seara é uma coisa maravilhosa, né, que a gente tem que agradecer, seja aqui em Curitiba, seja aí em Niterói, é uma bênção em nossas vidas. Né? Meus amigos, Evandro, Marquinhos, Rafael, quero deixar a palavra aqui livre para as considerações finais e o boa noite de vocês. Enquanto isso, vou pedir a Karina que registre aqui algumas participações, algum comentário. A gente costuma fazer isso também para a gente prestigiar essas tantas pessoas que estiveram conosco nessa noite. Tá? Aí o comentário da nossa Nádia, essa trabalhadora da nossa casa, mas eu acho que eu vou pedir, acho que vou começar com você, Evandro, ao seu boa noite, depois eu passo para o Rafael e depois o Marquinhos. Ok, Adriano, muito obrigado. Foi ótimo, foi um prazer estar com os companheiros da CEF, Rafael, Marcos. Foi muito bom. Mais uma vez aqui registrando, em nome do Centro Espírita de Afonso Correia, a gratidão, né, pelos companheiros, pelo nosso Raul. Realmente, tudo que foi dito aí, a gente endossa, né? É um companheiro de muita referência para todos nós. E que estejamos em paz, né? Desejando a CEF que tenha, como foi dito aí, mais 40 anos, né? Fazendo aí uma alusão aos 40 anos de muito trabalho, de muita dedicação, e que estejamos todos em paz e que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos que nos prestigiaram nesta noite. Fiquemos em paz. Rafael, tuas palavras. Bom, eu quero agradecer a você, Adriano, a Marquinhos, ao nosso companheiro que acabou de falar antes de mim, agradecer à Federação Espírita do Paraná, que a gente sabe que ajuda a nossa CEF nas mais variadas frentes, agradecer a existência da nossa casa, os seus 40 anos, agradecer ao Raul, agradecer a todos aqueles que estão com a gente até agora pelas redes sociais, e a minha palavra vai ser através de um soneto que eu escrevi em comemoração aos 40 anos da nossa casa. Completando 4 décadas, eis que reluz uma sublime proposta de viver o amor, pelas trilhas do Espiritismo Consolador e sob o palio do Evangelho de Jesus. Oficina celeste, nossa escola sagrada. Em teu seio confortamos o coração, vendo cada cefiano como um irmão, uma vera família por Deus abençoada. Já são 40 anos de trabalhos praticados, vidas reerguidas, estudos realizados, com Jesus e Kardec ensinando a servir. Hoje então te exaltamos em verdade, nossa Sociedade Espírita Fraternidade, agradecendo ao alto por você existir. Muito boa noite a todos. Que legal, Rafael. Puxa, que bonito. Show, né? Vamos aplaudir. Marquinhos, você é meu amigo querido. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Eu estava acompanhando aqui algumas falas do chat, né? Muito legal ver o carinho dos irmãos com a gente, com a CEF, com o Raul. Ele é todo merecedor desse carinho, porque ele fez por merecer. Ele, desde que nós chegamos à CEF como jovem, e todos os jovens foram chegando, ele sempre foi muito atencioso, nos convidava para fazer viagens com ele, fiz 2 grandes viagens pelo Sul. Então, realmente é um motivo de muita satisfação ter esse companheiro junto conosco. E hoje nós, com mais independência, né, com mais vivência, conseguimos
e tocando a instituição. Muitas pessoas chegaram muito capacitadas, de muito boa vontade, de muita disposição para trabalhar, e felizmente temos conseguido levar adiante esse projeto da CEF, que foi idealizado pelo Camilo lá nos princípios do século XX, né, para que se concretizasse no ano de 1980 com a fundação e depois com a criação do Remanso Fraterno, que veio um pouco menos de 10 anos depois, para nós termos no trabalho em benefício do semelhante um apoio, uma sustentação também propiciado pelos estudos e pela doutrina espírita. Então, muito obrigado por vocês dedicarem esse tempo para nós, da CEF, né? E a gratidão é imensa e foi até muita surpresa para mim, pessoalmente, receber esse convite, mas me senti muito honrado. Obrigado, Evandro, obrigado, Karina, meu amigo de fé, irmão, camarada, Rafael. Muita paz a todos. Olha, você falou do remanso, nós tivemos lá, né, Evandro, para conhecer, eu acho que é uma experiência que as pessoas não se dão conta. Tem certas coisas que nós precisamos aprender, né, uns com os outros, eu diria assim. Quem sou eu para ensinar alguma coisa, mas, por exemplo, eu tenho um arrependimento, que é não ter conhecido Chico Xavier, quando eu poderia ter feito. Você conheceu, né, Marquinhos? Quando eu poderia ter feito. Eu tentei uma vez, em 1990, 92, se não me falha a memória, ou 93, acho que foi 93, nós fomos até lá, bati na porta lá, mas não consegui. Mas aí você é contemporâneo de Divaldo, de Raul. Poxa, a gente precisa conhecer. Então, eu já fui à Mansão do Caminho e já fui 2 vezes ao Remanso Fraterno. Penso que é fundamental conhecermos essas instituições que são modelo e que onde trabalham pessoas tão importantes para o movimento espírita, como o Divaldo e como o Raul. Então, eu deixo aqui esse convite, não apenas conheça, mas colabore com a manutenção, tem aí as formas, busque a forma que a gente possa, de alguma forma, colaborar, adquirindo os livros da editora Frater, ou mesmo com as colaborações, da forma, enfim, possíveis, diretamente ao remanso, porque, de fato, a gente vê ali a beleza do trabalho, os esforços de todos, e isso é muito importante para todos nós, né? Então, fica aqui esse convite. Eu queria, Rafael, dizer, aproveitando a tua fala, quando você falou, eu fiquei pensando numa coisa, porque na sua oração você pediu pelos trabalhadores do SEIC, né? Então, eu vejo que essa atividade, ela, de alguma forma, nos conectou, né? Aos trabalhadores do SEIC com os trabalhadores da CEF. Então, nós vamos combinar o seguinte, quando alguém agora do SEIC for a Niterói, vai à CEF e diz assim, olha, eu sou lá do SEIC, então aqui, é como se fosse uma carteirinha, né? Vai ter direito a ser o primeiro a se oferecer a varrer o salão no término da palestra, certo? Porque a gente quer trabalhar, né? Não é, ou o que achou? Que ia pegar a primeira fila? Não, né? Primeiro lugar na fila não é o caso. Mas a gente vai para trabalhar, né? Pode ajudar. E quem vier da CEF, chega lá no Ildefonso, que a gente já vai dar trabalho lá também, não tem problema. Mas se quiser conhecer, será muito bem-vindo, né? A gente vai lá conhecer, e vocês vêm aqui nos conhecer, e nós fortalecemos essa ligação entre as duas instituições, eu espero, ainda mais a partir de hoje. Meus irmãos, foi uma alegria muito grande, uma felicidade para nós. Queremos pedir a vocês, por fim, que cuidem do nosso Raul. Vocês que estão mais perto, cuidem dele, façam bastante carinho nele, em nome dos espíritas do SEIC e do Paraná. Cuidem do nosso Raul, porque ele é, para nós, muito importante, né? Desculpem, é um companheiro muito especial. Assim nós encerramos a nossa atividade, certo, Evandro? E esperamos
tê-los conosco amanhã. Amanhã nós temos, mais uma vez, o Evangelho no Lar online. Boa noite a todos, obrigado pela presença, pela participação e até a próxima.